E aí, galera, beleza? Só vou pedir para vocês perdoarem um pouquinho a minha voz. Ontem, sexta-feira, dia de cantoria, tudo mais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de como utilizar Elm para desenhar um front-end de fazer inveja. É isso aí. Esse aqui sou eu. Eu sou consultor de desenvolvimento na ThoughtWorks. Eu trabalho lá na TW junto com o Valdemar. Só que a gente faz a mesma coisa e tem títulos diferentes. Ali está o meu Twitter, vocês podem me seguir lá, encontrar. Eu estou falando bobagem lá o dia todo. E o meu GitHub. E aquilo ali sou eu, dentro de uma loja, experimentando uma boina que eu não comprei. Não sei se ficou tão legal, depois vocês falam comigo ali no almoço. Então, falando um pouquinho de Elm por Elm, muita gente tem falado a respeito, mas, sei lá, o que é Elm? É uma lib JavaScript? É um framework? Não. Elm é uma linguagem totalmente nova, totalmente diferente, com um paradigma próprio, com uma arquitetura própria e com uma identidade própria. E ela é uma linguagem puramente funcional e ela é uma linguagem que foi projetada para ser usada no browser, como uma alternativa para o JavaScript. A pegada não é remover o JavaScript, mas mostrar alternativas. A gente é meio preso, né? Muita gente que eu até hoje bati papo um pouquinho falava assim, pô, eu me amarro em JavaScript, mas tem umas coisas que eu não sou tão satisfeito assim. E, infelizmente, a gente tem que desenvolver para o browser usando JavaScript. Não tem outra coisa. Tá, agora tem Elm. E uma das pegadas bacanas é que Elm compila para JavaScript no final das contas. É uma pegada um pouco diferente de outras linguagens que a gente vai falar no decorrer da palestra, mas, sim, no final das contas, o que a gente tem é JavaScript também, porque, afinal, precisa ser lido pelo browser. Então, eita, mais uma linguagem para front-end. É mais uma coisa que eu vou ter que aprender, mais uma curva de aprendizado que eu vou ter que lidar. Sabe, todo aquele processo de você começar do zero, ser um iniciante numa linguagem de novo, eu vou ter que enfrentar, passar por tudo isso de novo. Tá, mais ou menos. A gente vai conversar um pouquinho, que não é tão difícil assim. Mas por que não JavaScript? Por que essa invenção de moda? Você insiste em trazer para mim um negócio novo que, sei lá, eu não tenho garantia de que vai ser tão bacana assim. Eu, particularmente, adoro JavaScript. Se pá, dá para ver um adesivo aqui. Node também, e tatuagem diferente. Eu gosto muito, mas, infelizmente, por causa das armadilhas, de algumas armadilhas que a linguagem traz no design dela mesma, na própria identidade. Infelizmente, é muito fácil errar com JavaScript. Infelizmente. A gente corre atrás de convenções, a gente tem projetos onde as pessoas conversam sobre convencionar coisas, exatamente porque cada pessoa pensa diferente, cada pessoa tem uma maneira de codar, cada pessoa tem uma maneira de fazer as coisas. E juntar todo mundo, compilar isso tudo é bem difícil, né? Quem aqui não tem problema dentro de um projeto, problema de aceitação de ideias, falta de convenções, você vai lá, convenciona com todo o time, todo mundo está sabendo, mas, no final das contas, sempre tem uma treta, sempre tem alguma coisa que foge daquilo que foi planejado. Então, tá, mais ou menos por isso. Digamos que null e undefined not a function podem ser cruéis. Sim, podem ser. Tá. Então, você está me dizendo que os seus principais problemas têm a ver com código mal escrito, falta de convenção, sei lá, como vou dizer, o não tratamento dos seus possíveis null e undefined no seu time. Mas a gente já tem um montão de linguagem que trata isso, cara. Tem lá TypeScript, tem proposta do Google, tem Dart, tem, sei lá, CoffeeScript, ClojureScript, tem uma quantidade de coisa infinita. Acho que eu nem até falei bobagem. Mas o problema é que não tem exatamente a ver com os null e undefined. Qualquer linguagem tem isso. Você vai lá, você vai para o Java... não pode falar. Desculpa, Valdemar. Você vai para qualquer linguagem e você tem esses tipos também, onde você precisa, talvez, representar algum valor nulo. Não sei se isso é interessante, mas talvez seja. E a pegada está em como você trata isso, em como você se prepara para lidar com esse tipo de situação.
E com o Elm, uma das coisas mais interessantes que eu vejo, que eu acho, é a possibilidade de você lidar com essas coisas inesperadas usando maybe. Não, não sei se dá para ler, mas talvez dê. Tipo, maybe, o Elm permite que a gente crie tipos compostos. Quem quiser entrar em detalhe disso, pode me chamar ali depois, que eu falo bastante a respeito. Mas, basicamente, ali, a gente tem um tipo que não é bem um tipo, é uma function. Tudo em Elm é uma function. Que é definido pela junção de... Aquele A ali é um parâmetro. Então, um maybe é formado por um nothing ou um just alguma coisa. Ou mesmo, pode ser uma ou outra coisa. E ali na definição, se você for chamar no REPL, tem um nothing que retorna um maybe, beleza. E um just que retorna, ou melhor, está mostrando que é uma function que recebe um parâmetro qualquer e retorna um maybe daquilo. Ok, né? E uns exemplos ali embaixo. Just oi. Oi. É um maybe de uma string. E um just, um pi ali. E é só isso, é um maybe de um float. Beleza, mas como é que isso aí me ajuda? Ajuda sim. Isso, maybe. Ajuda, principalmente aqui, ó, no quadrado, retângulo amarelo, a gente vê que o Elm te obriga a tratar todos os cenários. Então, se você está esperando, se você está preparando o seu código para receber um nothing, você tem que tratar aquilo. Não vai ter surpresa. E o objetivo é que você não tenha surpresa. Então, ali em cima, eu tenho dois objetos. Dá para ver que a definição de objetos parece com JavaScript, pela diferença do igual e o dois pontos. Então, um objeto edu e um outro objeto ardo. Então, tá lá, eu estou passando a idade do primeiro objeto como um nothing e um outro como um just alguma coisa. Não tem problema, tá assim, depois a gente vai tratar esse just aí, esse nothing. Aí, a pegada é o que você faz com isso. Essa estrutura case te força a tratar todos os cenários possíveis. E simplesmente não vai compilar se você não tratar. E se não compilar, não vai rodar. Então, não vai ter treta, não vai ter problema inesperado. Mas, então, na prática, sem erros de runtime, você não vai ser pego pela calça. Olha, isso. Prova disso? Sim. Tem um tweet desse camarada massa aqui, que é o Richard Feldman. Ele é um advogado do Elm aí pelo mundo, trabalha na NuRed Inc., que é a maior empresa que usa Elm in Production, e ele trabalha com o fundador da linguagem. Ali tem umas coisas... essa tweet foi uma discussão interessante, que ele teve com um cara e falou assim, então você está dizendo que é impossível quebrar uma aplicação Elm? Ele falou, não, não é impossível, mas depois de 6 meses a gente teve 0 erro de runtime em produção. E ali tem um link, um bit.ly.runtime errors Elm. Vocês podem ir lá, ele atualiza até hoje. Mais de 1 ano e meio sem erro de production. Massa. Win. Falar um pouco de como é a arquitetura por trás da linguagem, então. Basicamente, você tem model, update, view. Só isso. Eu desafio depois alguém a construir um programa Elm que não respeite isso. Não vai funcionar. Então, basicamente, o model ele representa o estado da aplicação. O update simplesmente recebe um estado atual e retorna um estado novo. Não vai mexer no estado, não vai retornar uma cópia daquilo que você tem. Então, de novo, sem surpresa. E uma view, que é só uma forma de enxergar o estado no HTML. Massa? Representação gráfica disso aqui é mais ou menos assim. A galera que está um pouco familiarizada com React vai achar isso similar. O fluxo é em uma direção só. Não tem muita confusão de coisa indo e voltando. Basicamente, tem uma pessoa ali que está usando minha aplicação e envia um evento para um update. Ele envia uma mensagem. Esse update pega o estado do meu model atual, modifica isso criando uma cópia segura e passa para frente. E, no final das contas, eu tenho uma view function, algumas coisinhas que acontecem ali no meio, algumas compilações, já que em Elm eu disse, tudo é function. Inclusive as tags, já mostra. E isso é cuspido no HTML para a pessoa que está usando. Bacana? No decorrer, na construção da linguagem, ela tem umas coisas embutidas, coisas que já vêm quando você instala o Elm. Tipo, o REPL, que eu disse que provavelmente algumas pessoas já estejam familiarizadas. Sei lá, quem usa Ruby tem o IRB, quem usa Python tem IPython, tem Python.
E Node, você pode simplesmente codar ali um pedacinho de código específico e foi. Você testa ali o que você está fazendo. Coisas pequenas ajuda bastante. Tem o compilador, que é o Elm Make. Você vai pegar os seus arquivos Elm e vai transformar eles para um JavaScript. Você pode transformar para um JavaScript, na verdade, mas você pode também transformar para o HTML, que vai ter um JavaScript embutido. Galera do React, lembra disso? Gerenciador de pacotes, Elm Package, e um Elm Reactor, que é um servidor de desenvolvimento. Então, em tempo de desenvolvimento, você quer testar ali, é o mesmo, sei lá, um servidorzinho que está ali e a linguagem já traz. Tudo quando você instala o pacote. É muito massa. Um ponto sobre esse gerenciador de pacotes é que ele te força a estar sempre atualizado. Então, você não tem como estar obsoleto com as versões das coisas que você tem. Sim, isso é massa. Então, juntando essa coisa da arquitetura e as ferramentas embutidas, a gente tem mais ou menos um cenário parecido com esse aqui. De um lado você tem Elm, e do outro, para ter um resultado talvez semelhante, parecido, não comparativo, mas só do que você precisa para ter para construir uma aplicação da mesma maneira que você faria com Elm. Sei lá, você junta JavaScript com Vue, com React, Redux, com Angular, com mais um monte de coisa, e você vai precisar de um trabalhinho extra para você configurar as coisas. De novo, não que isso seja ruim, depende do seu caso, depende da sua situação. Mas a pegada é dizer que Elm já traz tudo isso. E mais, temos um compilador que conversa com você. Olha que massa. Tomara que vocês possam ler o slide. O que eu quero dizer com um compilador que conversa com você? É assim. Lá em cima eu defini uma função add, que ela recebe 2 parâmetros e ela me retorna a soma desses 2 parâmetros. Basicamente isso. E ele está dizendo isso lá, uma function, um number e um number. Aquele último number é só o valor de retorno e a gente pode conversar melhor sobre aquelas 2 setas ali, sobre aquele number intermediário. E o que ele está me dizendo? Ele falou assim, o argumento do lado esquerdo do operador de mais está causando um type mismatch. Espera aí. Aí ele foi lá, sublinhou para mim e falou, a função mais está esperando que o lado esquerdo seja um número, mas o que eu tenho lá é uma função que recebe um número e retorna um número. Uma dica aqui. Parece que aquela função precisa de um argumento a mais. Então, o que ele esperava? Ele esperava que eu estou tentando somar com uma string. Isso não vai rolar. Mas ele esperava que eu passasse 2 parâmetros para a minha função add, que essa função fizesse um wrapper, compilasse e me retornasse um número para que talvez ele pudesse resolver a minha vida. Ainda assim, não daria, porque daria um type mismatch, porque eu estou tentando somar uma string com um número, e isso em Elm não funciona assim. É uma linguagem extremamente fortemente tipada e estaticamente tipada. Falando em tipos, então, bacana, né? Bom, os erros são bem mais claros e simplesmente parece uma conversa que você está tendo com o compilador. Parece um robozinho mais humanizado. Falando, então, dos principais tipos, eu disse que parecia um pouco com JavaScript. Tá, em tipos básicos, sim. Você tem number, char, string. Ali embaixo eu tenho uma tupla, dizendo 12, que não sei que horas são, quase. E que horas é o almoço? Então, é uma tupla de número com uma string. Uma lista de números, o REPL me retornou esse valor aí. Interessante dizer que as listas elas não aceitam tipos heterogêneos. Eu só posso ter os mesmos tipos dentro de uma lista. Então, eu tenho 8, 7, 6 ali, eu não poderia ter um A. Eu nem poderia ter uma lista de outras coisas. Se eu quisesse ter uma lista de listas, por exemplo, eu teria que todas as posições do meu array fossem do mesmo tipo. Já com a tupla eu não tenho essa particularidade. Os objetos são formados daquela maneira ali. Eu tenho um objeto aqui, x igual a 6, y igual a 8. Essa aqui é a diferença, talvez, com JavaScript, o sinal de igual, como eu falei. E embaixo eu tenho como definir uns alias, onde eu posso dizer que um tipo ponto tem aquele formato ali. Tem uma propriedade x, uma propriedade y, e os dois são do tipo number. Então, lá no meu código,
Aonde eu tiver referência para ponto, ele vai ter essa carinha aí. Massa. Ajuda bastante. Eu dei um spoiler um pouquinho, mas as funções são definidas dessa maneira. Eu passo uma function, a sintaxe é essa. Nome da function, parâmetros, não separados por vírgula, igual, tipo de retorno. O que você faz depois do igual, beleza, desde que você consiga manipular, lidar com isso. É basicamente assim. Em cima vocês podem ver uma documentaçãozinha ali, tem um add, 2 pontos, number, setinha, number. Aquilo ali é uma documentação, chama type annotation, que é um recurso que a linguagem tem para que você consiga documentar para você, não para o compilador, porque a inferência de tipos de Elm é massa. Isso é para quem vai ler o seu código, na verdade, daqui a pouco. E se eu chamar a minha função, eu tenho add 45 number, 9 number. Coisas legais que dá para fazer, para quem curte... eu falei que Elm é puramente funcional, eu acho que sim. Para quem curte brincar de funcional, mas funcional das ruas, bem basiquinho, eu trouxe uns 2 exemplos, que é map filter e o piping. Então, tá lá, eu defini uma função daquele jeito, que é chamar menor que 2 e um item. Ela vai receber um parâmetro e vai me retornar se esse item é menor que 2. Eu defini uma outra função chamada quadrado, recebe um número e me retorna um número vezes um número. Massa. Para onde eu vou usar isso? Ali, ó. Tem uma outra function que é menores que 2, recebe uma lista e me retorna um filter aplicando aquela função menor que 2 na lista que eu vou passar como parâmetro. Enfim, aquele list.filter pode ficar mais bonito. Se lá em cima, na hora de importar o módulo list, eu importar, por exemplo, a função filter, ou se eu expuser, na verdade, a minha função filter ou alguma outra função, massa, eu só preciso chamar filter porque o compilador já vai saber. Fica mais fácil ainda de ler e de escrever. E uma função chamada tudo ao quadrado, que recebe uma lista e aplica um map chamando a minha função ao quadrado em todos os itens. Massa, massa. Embaixo tem uma parada muito bacana, que eu estou fazendo um compose rapidinho de funções, que primeiro eu estou pegando a minha lista e aplicando a minha função menores que 2, que eu defini ali em cima, e depois eu estou aplicando tudo ao quadrado. Tudo isso graças a esse operador massa aqui, que a galera chama de pipe. Talvez alguém lembre, faça alguém lembrar de alguma outra coisa. Basicamente, ele está fazendo um wrap no retorno da minha primeira função, e jogando para a segunda, aplicando para a segunda. Se eu puder dizer de forma bem básica. A galera do Haskell me mata se eu falar isso aí para eles. Mas, falando então de inferência de tipos, disse de novo que a inferência de tipos em Elm é muito massa e muito eficiente, sério. Como eu falei, a gente tem como anotar functions ali no último. Eu posso dizer o tipo da minha função, mas isso serve para mim, para a minha equipe, para quem vai ler o código. Lá em cima tem uma coisa, hora do almoço, eu estou definindo um tipo boolean. Mas se eu não definisse e passasse só o true, ele ia saber que é um boolean. Porque o compilador é massa demais, demais, demais. E ali, ó, quando eu defino uma função no REPL, por exemplo, esse retângulo do meio que eu estou falando, aquela linha de baixo que está dentro das sinal de maior e menor é o retorno que o REPL me deu. Então, ele diz para mim que é uma function e diz para mim o que ela recebe e o que ela retorna. Eu não precisaria, por exemplo, fazer type annotations aqui. Falando mais um pouquinho sobre funcional, talvez, funções parcialmente aplicadas, que algumas pessoas chamam de currying. Bom, tá, é uma discussão um pouco filosófica, mas para mim currying é só um subtipo de funções parcialmente aplicadas. Você pode fazer isso em Elm também. Desse jeito, a minha mesma função é add, vocês vão enjoar dela, mas já está acabando ela, que recebe os 2 parâmetros e retorna a soma. Eu posso compor uma outra função que chama add_for, que ela me retorna a minha função add e passando um parâmetro em vez de 2. E o que está guardado agora, percebam que mudou aqui, ó, dentro do add. Antes eu tinha um number e um number. Agora, essa function aqui, ela só é uma função que vai receber um número e retorna um número. Lembra? Ela só está esperando mais um agora, que eu já passei um para ela. Massa. E chama ali embaixo, add_for, passando 5, add_4, passando 5, retorna um 9, que é um number. E foi. E isso daí dá para fazer coisas extremamente lindas. Falando de novo
de novo, mas melhor. De imutabilidade, eu falei que o update ele não muda estado, ele não modifica as coisas. Só que tudo em Elm é imutável, você não consegue simplesmente fazer esse tipo de coisa. Eu tenho um ponto, que é um objeto simples, que tem duas coordenadas, x, y. E eu posso ler. Beleza, se eu pegar ponto x, eu leio o que está dentro dali. Mas eu não posso alterar desse jeito. Eu tenho que fazer um artifício muito massa, que é criar um outro objeto que seja talvez baseado naquilo, alterando as propriedades que eu quero. E eu faço isso com aquele operador, com aquela function, pipe. Eu não sei se é uma function. Tá? Então, eu estou criando um outro ponto, baseado no meu ponto, porém, alterando a propriedade x e atribuindo um valor 4. Confuso? Não, né? É bem simples de ler. Tá, eu disse que tudo era composto com Elm, tudo, inclusive os templates. Mas como faz HTML? Assim. Dentro do seu programa, do código que você escrever, Elm, você vai ver que tem uma parte que é uma view. Você precisa dessa parte view para que você plugue isso e o seu programa HTML, que eu já vou mostrar, saiba quem é a sua view. E a view geralmente recebe um model, porque ela precisa mostrar coisas do model. A nível de exemplo, tá bem simples e pode parecer um pouco desconexo, mas a ideia é só mostrar como é feito. Toda tag, todo nome de tag é uma function. E ela recebe dois parâmetros, duas listas. Dá para ver ali que em frente do primeiro retângulo, eu tenho dois colchetes lá na div. O primeiro, que diz respeito às características, aos atributos daquela div. Dá para ver que tem um class, content. E o segundo colchete que essa div vai receber é o conteúdo dela, o que vai dentro da div. Então, eu estou dizendo que dentro da div eu tenho um H1 e ela tem uma class content. E dentro do meu H1, que é outra tag, está definido do mesmo jeito. Colchete vazio, porque eu não coloquei nenhum atributo, nada, mas o conteúdo é um texto, que provavelmente vai ser o nome do modelo que eu passar ali. Suponha que esse modelo seja um objeto que tenha um atributo nome. E no segundo exemplo, mais ou menos a mesma coisa, só que nós temos uma div ali, que tem um input, e uma outra div que está renderizando um texto. Novamente, meu input tem dois colchetes. O primeiro, que diz respeito aos atributos da tag, e o segundo ao conteúdo dele. Não tem nada dentro do meu input, então, ok. E, de novo, agora a div não tem característica nenhuma, mas dentro dela tem aquele string reverse. Vocês vejam aí. Tá. E como isso funciona junto? Tudo junto agora. Isso é um programa Elm, completo. O Matheus e a Milene estavam falando agora de Single File Component. Isso aí seria um Single File Component. Tá? Dependendo do tamanho da sua aplicação, pode ser o seu programa inteiro, mas também pode ser um componente que você resolveu chamar dessa maneira e estruturou assim. Então, ali selecionados, eu tenho model, view e update. O meu update recebendo o model e só retornando o meu model, eu não fiz nada com ele. A minha view com minhas tags ali, do jeito que eu quero exibir o meu modelo. E o meu model, que é só um objeto. Beleza. E ali embaixo, dentro de uma função main, eu estou criando um programa HTML que simplesmente eu estou dizendo que a view é a minha view que eu defini lá em cima, o update é o update que eu defini logo ali, e o model é o model. E se eu mandar ele compilar isso daí, pronto, eu tenho um H1. Não é nada, né? Mas isso é um programa completo. E lá em cima, a questão dos imports, por exemplo, eu falei que eu podia melhorar um pouco a escrita. Está vendo que eu chamei ali dentro da div só class? Por quê? Porque lá no import, dentro do módulo attributes, que está dentro de HTML, eu estou expondo a class. Então, eu não preciso chamar HTML attribute class. Eu posso chamar só assim. Legal? Parece legal. E para instalar, assim, npm install global elm, dá para você pegar os pacotes de instalação e instalar só por você. Você vai lá, clica o package, pá. E, ficou com o link ali, desculpa. E o repositório direto do Elm Platform, que você consegue ir lá e fazer o build dentro da sua máquina de boas. Tá? E onde eu consigo encontrar mais coisas? Aqui, ó. Slack tem um canal Elm Lang, que inclusive tem um canal Brasil,
onde tem uma galera que bate papo lá direto, em português. Tem um canal Beginners, tem um canal... tem vários. A galera só bate papo e troca informação, troca ideia. Então, tem ali o Learn You Elm, que é um recurso externo que eu acho muito massa também. Foi até criado num outro baseado em Haskell, mas adaptado para o Elm. Tem um grupo no Telegram chamado Elm Brasil. E lá, a documentação oficial da linguagem, que é maravilhosa. Muito, muito. É super completa e ela foi feita para isso mesmo, para que talvez você nem dependa de recursos externos. Tem um link ali, ó, tá, convites. É porque eu nunca consegui entrar direto no canal, nem fazer sign-up. Eu sempre tive que entrar numa aplicação Heroku e pedir um convite. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Galera, não tem perguntas, né? As perguntas estão vindo diferentes. Desculpa. Estão sem perguntas. Ou melhor, pelo app. É isso.